Glória a Deus. Salmos de número 116. Glória a Deus. Versículo 1 ao versículo 19. Eu sei que o texto é um tanto extenso, mas eu quero pregar um sermão expositivo e trazer à tona aquilo que está no texto para o seu coração, para o coração daquele que está pronto para ouvir a palavra de Deus. Amém? Você está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Salmo de número 116, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecerei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, Deus eterno. Nós oramos mais uma vez a ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha, pelo teu Espírito Santo, falar conosco, abrir a porta da tua palavra e atuar de uma maneira poderosa para nos alcançar. No nome de Jesus, Pai, nós pedimos a ti, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar? E dobre a sua atenção aqui no altar, para que o Senhor possa falar contigo através da palavra. Glória a Deus. Todos nós temos uma história, ou todos nós estamos criando uma história em nossa vida, com a nossa vida, para a nossa vida. Cada um de nós estamos criando uma história. Cada um de nós já temos uma história. Se eu morresse agora, eu já tenho no memorial de Deus uma história. Se você morresse agora, você já tem no memorial de Deus uma história a ser contada. Amém? Glória a Deus. Porque todos nós estamos criando uma história, promovendo uma história
vivendo uma história. Nós vivemos histórias, nós promovemos histórias, nós produzimos história. Amém? Você está me ouvindo aí? Diga amém. Existe com toda certeza um memorial diante de Deus da nossa vida. Glória a Deus. Existe nesse memorial diante do Senhor um histórico acerca de cada um de nós. Preste atenção, porque é importante nós entendermos, estarmos cientes, que há um histórico diante de Deus. E é necessário que esse histórico, toda a história traz coisas boas e coisas ruins. Observe que a palavra está no contexto daquilo que nós estamos ouvindo desde o início do culto, ou decorrer do culto. A Raquel ministrou acerca disso, a pastora Elisama ministrou acerca disso, e Deus me deu uma palavra também falando acerca disso. Amém? Uma história registra coisas boas e coisas ruins. O texto que nós acabamos de ler aponta um cenário confuso, um cenário bastante turbulento, onde o protagonista do texto, o salmista, ele corre até mesmo risco de vida. Ele chega à beira da morte. Ele diz assim: cordéis de morte me cercaram. Ele chega à beira da morte, ele chega a pensar que ele iria morrer. No entanto, ele insiste em declarar ou continuar declarando o seu amor para com Deus. Isso é muito importante nós pensarmos. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Olha só a postura do salmista: enquanto eu viver, eu invocarei o Senhor. Espera aí, mas esse homem está vivendo uma situação bastante complicada. Este homem não está vivendo, ou não estava vivendo, quando ele escreveu o Salmo, ele não estava vivendo os melhores momentos da vida dele, absolutamente não. Ele estava vivendo os piores momentos da vida dele, porque o pior momento é aquele que você chega à beira da morte. O pior momento é aquele que você imagina que você vai morrer. Esse é o pior momento. Glória a Deus. E esse homem chega no pior momento da vida dele, porque de fato ele iria, quase que ele morreu. Ele conta a sua história, mas ele continua declarando o seu amor para com Deus. Por que isso? Preste atenção aqui em mim, porque o coração dele estava apegado ao Senhor. Glória a Deus. É isso que difere de alguém, O protagonista aqui é um anônimo, não sabemos de fato o nome do salmista, Ele afirma que o seu amor e gratidão para com Deus seria enquanto ele vivesse. Ou seja, eu não abrirei a mão de continuar amando, adorando, bendizendo, testemunhando do meu Senhor enquanto eu viver. A experiência que aquele homem teve com o Senhor foi tão significativa que ele estava disposto a declarar o seu amor enquanto ele vivesse. Ou seja, com a sua existência, com a sua coexistência, o seu relacionamento, ele continuaria declarando o seu amor para com Deus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. A experiência que aquele salmista teve com o Senhor é que lhe proporcionou isso. Mas espera aí, quando é que nós visualizamos
né? Quando é que nós vivenciamos uma boa experiência com Deus? Quando é que isso acontece? Eu quero que você entenda que na maioria das vezes nós não percebemos os livramentos. Na maioria das vezes nós não percebemos o agir de Deus ao nosso favor, ao nosso redor. Na maioria das vezes isso passa-se desapercebido. Na maioria das vezes, nossos olhos não conseguem visualizar, não conseguem focar no bem que Deus tem proporcionado a mim. Na maioria das vezes nós não conseguimos ver, nós não conseguimos entender. Para que nós possamos entender de fato, nós temos a experiência do salmista que tinha um coração apegado ao Senhor. Quando você tem um coração apegado a Deus, alguns pormenores que outra pessoa que não tem a mesma experiência, alguns pormenores não passa desapercebido. Você vai entender que foi Deus, não foi você. Você vai perceber que foi Deus, não foi a sua capacidade. Você vai perceber que não foi porque você tinha possibilidades de fazer. Não, foi Deus que proveu para você. Você pode dizer amém por isso? Então a maioria das coisas que nós recebemos de Deus, o que nós fazemos? Nós não percebemos. Você recebe o bem de Deus e passa desapercebido. Olha lá, o camarada nem viu. Lembra daquela história, daquele contexto que Jesus fala sobre os 10 leprosos. Jesus diz assim, olha, tinha 10 leprosos, os 10 eram leprosos. E eles se aproximaram de Jesus, aqueles 10 leprosos, e o texto diz que Jesus curou os 10 leprosos. Os 10 ficaram curados. E algo interessante aconteceu que parece a trajetória do nosso contexto social. A Bíblia diz que apenas um daqueles 10 leprosos foram até o mestre, retornaram até o mestre para poder agradecê-lo. Observe o tamanho do milagre. Quando nós paramos para analisar o que era um leproso na época de Cristo, uma doença incurável, ele estava à beira da morte, ou estava já para morrer, e o milagre aconteceu, e o camarada não teve, ou aqueles homens, eram 10, eles não tiveram a capacidade de ir até o mestre para agradecer. Presta atenção, a maioria de nós recebemos de Deus, e nem percebemos do que Deus fez, do que Deus está fazendo para conosco, porque nós somos ingratos, na maioria das vezes, da cabeça aos pés. Nós não percebemos, nós fechamos os olhos. Olhe para mim aqui, sabe por que você acordou hoje? Porque Deus permitiu que você acordasse. Milhões de pessoas morreram hoje, presta atenção, milhões de pessoas em todo o mundo, milhares de pessoas, ou milhões delas, morreram hoje, não puderam acordar, e nós acordamos. Estivemos aqui pela manhã, num curso de casais que foi maravilhoso, estamos aqui novamente. Por que nós estamos aqui? Porque viemos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito para nós. Você pode reconhecer isso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Na maioria das vezes nós não reconhecemos aquilo que nós recebemos de Deus. Na maioria das vezes nós agimos como de fato aqueles 9 leprosos que receberam de Deus e não retornaram para agradecer ao Senhor. Observe que o coração apegado ao Senhor está sensível para ouvir, para atender a sua voz. Mesmo, olha isso aqui, mesmo se o Senhor se manifestar de maneira simples, ou seja, em algo pequeno ou algo de pequena importância. Aquela pessoa que tem o coração apegado a Deus, ela está sensível, ela está sensível à voz de Deus, a atender e a ouvir a Deus,
São duas coisas importantes que nós precisamos aprender: a ouvir Deus e atender Deus. Quantas vezes nós ouvimos, mas não atendemos? E quantas vezes nós queremos atender sem que primeiro nós não ouvimos? Aleluia! Um coração apegado a Deus, ele está atento, tão somente atento, para poder ouvir e atender ao Senhor, ainda que Deus se manifeste de uma maneira pequena, de uma maneira simples, de uma maneira de pequena importância. Você vai perceber que Deus está contigo, te proporcionando. Amém? Glória a Deus. Eu sei que é fácil. Se Deus mandasse, né? Se você olhasse e dissesse assim: monte, sai daqui e pula para lá, todo mundo iria crer de imediato, porque é uma coisa gigantesca. Sabe qual é a diferença de alguém que tem um coração apegado ao Senhor? É porque ele consegue enxergar Deus no seu dia a dia, nas pequenas coisas. Ele acorda pela manhã adorando e agradecendo ao Senhor. O seu devocional pela manhã é diário, ele não falha um dia. Ele acorda pela manhã glorificando, exaltando a Deus pelo dom da vida, aleluia, pela graça alcançada de poder acordar, de poder falar, de poder ouvir, de poder enxergar. Essas coisas parecem tão simples para nós, que temos em abundância, mas olha aqui para mim: se você acordar um dia pela manhã e não conseguir enxergar, você vai perceber o tanto que é importante enxergar. E nós recebemos de Deus todos os dias e não conseguimos agradecê-lo por isso. Somos ingratos, não sabemos reconhecer aquilo que recebemos de Deus. O salmista diz assim: eu te louvarei enquanto eu tiver vida. Glória a Deus. Isso é uma declaração de que Deus quer ver em mim e em você essa postura. Deus quer ver em nós essa postura de assumir que somos servos, que somos homens e mulheres de Deus, para poder fazer a obra do Senhor sem ficar pensando e cocheando entre dois pensamentos. Nós aprendemos com esse salmista aqui que as coisas pequenas que Deus faz por nós, nós precisamos reconhecê-los. Porque tem muitas pessoas nesse exato momento que está sem ter, que desejava ter o que eu tenho, que você tem, de poder estar aqui, e não pode, não tem. Mas eles estão desejando neste momento. Nós precisamos expressar a Deus um sinal de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia, né? Nós não podemos ficar olhando como Eliseu, o jovem Eliseu, enquanto ele caminhava com o profeta Elias. Olhe para mim aqui, fixe a sua atenção em mim. O jovem Eliseu, enquanto ele caminhava, enquanto ele aprendia com Elias, enquanto ele estava ali caminhando e aprendendo com Elias, diz o texto bíblico que ele subiu ao monte com o profeta Elias. E o profeta Elias diz assim para ele: Eliseu, vai lá e olha e vê, observa lá o que tu vê. E Eliseu foi. Na terceira vez ele volta e fala com um tom assim diminutivo, um tom de alguém que não estava entendendo, um tom de alguém que não estava compreendendo o momento. Ele volta e diz assim: olha, profeta, eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho de uma mão de um homem. Aleluia, glória a Deus. Para Elias, olhe para mim aqui, para Elias, que tinha um coração apegado ao Senhor, era um milagre de Deus que havia chegado. Aleluia. Para Elias era a resposta de Deus para a sua oração. Para Elias era a solução para um tempo de seca que estava perdurando por mais de 3 anos ou 3 anos e meio. Para Elias
Elias era Deus respondendo a sua oração e operando um milagre em favor do povo. Mas para Eliseu era uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E quantas vezes nós ficamos nesse clima? Porque ainda estamos meninos, porque ainda não aprendemos o suficiente, e tem muitos que nem se importam em aprender. Quando você tiver a visão do profeta Elias, você vai começar a enxergar as coisas de Deus, os milagres do Senhor nas coisas pequenas. Glória a Deus. Eliseu ficou pasmado quando o profeta Elias responde para ele: o que é que tu viu? Olha, Elias, eu vejo olha, está tudo limpo, não tem sinal de chuva, está tudo limpo o horizonte, eu só vejo uma nuvem pequena, do tamanho de uma mão de um homem. A resposta de Eliseu foi impressionante. De Elias, a resposta do profeta Elias foi empolgante. Elias olha para ele e diz assim: olha, vai lá e avisa para Acabe, porque Deus está mandando chuva. Agora olhe para mim aqui, presta atenção. Imagine Eliseu descendo do monte, caminhando para avisar Acabe. Enquanto ele caminhava, o céu se enegrecia. Enquanto ele descia do monte, enquanto ele caminhava para poder avisar Acabe, Deus estava operando um milagre através daquela pequena nuvem do tamanho de uma mão do homem. Olhe para mim aqui, não duvide de Deus. Deus é tremendo, magnífico, está sentado no alto e sublime trono. Soberano é o Senhor. Quantos aqui reconhecem? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia. Deus pode operar o infinito. Deus pode operar aonde não existe absolutamente nada. O salmista, no Salmo 116, que é um salmista anônimo, ele nos ensina a enxergar Deus nas pequenas coisas. Ele nos ensina a enxergar Deus ainda que a situação esteja tão complicada, que você esteja à beira da morte, Deus estará lá junto com você. Aleluia. Glória a Deus. Você acredita assim? Diga amém. Glória a Deus. Quando nós observamos com o olhar de alguém que tem o coração apegado a Deus, essas coisas pequenas que seria um milagre não ficará desapercebido, mas você vai conseguir experimentar do milagre de Deus e poder exaltar e glorificar o nome dele. Uma coisa é você experimentar de Deus e nunca agradecê-lo. Isso a maioria faz. Os gentios fazem isso. Deus quer ver em mim e em você, que faz menção do nome do Senhor, exaltá-lo, glorificá-lo, somente porque você pode acordar, pode se pôr de pé, pode vir à casa do Senhor para poder adorá-lo. Bendito seja Deus. Os gentios, os ímpios, as pessoas que estão lá fora, que não vivenciam nesse mesmo contexto que eu e você vivemos, buscando a presença do Senhor, eles não conseguem entender isso, porque isso se discerne espiritualmente. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você procura conhecê-lo, mais será perceptível a presença de Deus para com a tua vida, o favor de Deus para com a tua vida. Aleluia. O salmista destaca o seu relacionamento dizendo, no versículos 3 a 5, falando que o seu coração está apegado a Deus pelos livramentos que Deus tem lhe dado. Preste atenção, porque isso é importante. Ele diz assim: olha, cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor,
livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O salmista aqui declara para nós que ele viveu à beira da morte, que as suas angústias, isso aqui é profunda depressão, as suas angústias parecia nunca acabar. Sabe quando a situação dura tempo, ano, você ora, você pede, você geme, você chora e o negócio parece que não vai? É isso que o salmista está dizendo: os cordéis de morte me cercaram e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele diz: eu fui tomado por um sentimento muito ruim por muito tempo. Quando ele diz cordéis de morte, angústia do inferno, ele está dizendo assim: eu vivi um momento que parecia que não ia acabar. Mas é importante que ele diz assim: invoquei o nome do Senhor. Quem sabe é isso que falta? Quem sabe é isso que está faltando em você que me ouve aí em casa? O salmista diz: invoquei o nome do Senhor. Aleluia. O único que pode te trazer solução, entenda, olhe para mim, entenda. O único que pode solucionar é o Senhor. E o salmista sabia disso. Então ele diz: invoquei o nome do Senhor. Aleluia. Dizendo: Senhor, livra a minha alma. Oh glória. A alma é o centro das emoções. Ele está dizendo assim: Deus, emocionalmente eu estou muito mal, eu preciso que a tua mão venha sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Olhe para mim, se você clamar com fé, se você buscar ao Senhor, Ele verdadeiramente, independente quem seja você, Deus virá sobre a tua vida, porque você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Cada um de nós somos pessoas importantes para Deus. Tomara que em cada um de nós Deus encontre possibilidades para que o nome dele seja glorificado. Porque quando Deus faz algo para nós, é para que em nosso coração venha o reconhecimento de que de onde veio o livramento? Veio do Senhor. Você pode dizer amém? De onde veio o livramento? Ah, meu querido, presta atenção. Se esse salmista não tivesse o coração apegado a Deus, ele iria procurar um monte de subterfúgios, e de repente passou-se aquela etapa que foi muito ruim, e daqui a pouco as coisas começou a dar certo, e aí o camarada começa a atribuir a sua vitória a outra coisa, menos a Deus. O salmista nos ensina a ter um coração apegado a Deus e reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Aquele sofrimento levou os seus pensamentos a achar que ele ia morrer. Mas no versículo 4 ele diz: aquele coração apegado ao Senhor ressurge das profundezas do oceano. No versículo 4, aquele coração apegado ao Senhor ressurge das profundezas das angústias do oceano, trazendo a solução para a sua alma. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele ressurge das profundezas, ele ressurge da escuridão. No versículo 4 ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Glória a Deus. Esse homem ressurge. Ele está vivendo um período escuro. E quantas vezes nós encontramos na Bíblia Sagrada homens e mulheres de Deus em depressão profunda, em momentos profundos que não consegue sair. Nós encontramos na palavra de Deus esse salmista, ele afundou na escuridão, e de repente ele lembra
que nos céus existe um que é maior do que todas as coisas. Oh, aleluia! Você pode glorificar a Deus quando você se lembrar que nos céus existe um assentado no alto e sublime trono, que é grande, que é poderoso, que é soberano, que os céus e o inferno se inclinam perante ele. Aleluia! Aí vem a solução para a tua alma, aí vem a solução para você. E se você pode levantar a sua mão e dar glórias ao Senhor, aquele homem ressurge da escuridão, das angústias, da depressão, dizendo: eu clamarei a ti, aleluia, eu clamarei a ti, eu pronunciarei um clamor em prol de mim mesmo perante o Senhor. Quem dera Deus desse essa convicção a mim e a você, quando enfrentarmos ou passarmos por problemas. Quando passarmos por problema, precisamos lembrar de buscar a Deus. Vá buscar a solução para a sua alma, como fez aquele salmista. Ele foi buscar a solução para a sua alma. Coloque a sua fé em ação, pois o teu coração está apegado ao Senhor, por isso você não consegue se esquecer dele. Olhe para mim aqui. Aquele homem viveu problemas. Ele passou dias, quem sabe meses e anos naquele problema. Um dia ele resolve despertar. Sabe por que ele resolveu despertar? Porque um dia ele ouviu a palavra. E a palavra de Deus, quando ela é plantada no coração, aleluia, ela vai ficar batendo, 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 te fazendo lembrar, para você entender que existe um Deus nos céus, aleluia, oh glória, um Deus poderoso. Naquele momento, aquele dia foi vitorioso para aquele homem. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia ele se lembrou, ele recobrou os seus sentidos, dizendo: invocarei o Senhor. Aleluia. Ele tem a verdadeira solução para a tua vida, para a tua alma, para o teu problema. Glória a Deus. O seu coração está apegado ao Senhor por conta da graça infinita de Deus, reconhecida por Ele. Versículo seguinte, versículo 6, ele diz assim: o Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Presta atenção aqui nisso aqui, que é interessante para você que está ouvindo a palavra de Deus. O versículo 6 ele diz assim: o Senhor guarda aos simples. Estava abatido. Observe que ele já usa o verbo no passado. Estava. Você pode dizer amém? Amém. Estava abatido. Oh glória. Ele está dizendo agora: não estou mais. Agora eu tenho inteira disposição para poder me colocar de pé e glorificar ao Senhor. Aquele homem não tinha condição de se pôr em pé e reconhecer a grandeza, mas aquilo estava lá dentro dele, martelando, dizendo: olha mulher, levanta porque tu conhece aquele que é poderoso. Dizendo: olha homem, levanta porque tu conhece aquele que pode todas as coisas. Olha homem, olha mulher, levanta, faz alguma coisa, usa a tua fé, começa a olhar no horizonte, porque o Senhor está nos céus aguardando o teu clamor. O Senhor está nos céus aguardando o teu clamor diante dessa extrema escuridão. Aquele que conhece o Senhor, ainda que no profundo do inferno, da escuridão, como o profeta Jonas, você clamar a Deus, o Senhor irá te ouvir. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando ele diz assim: o Senhor guarda os simples. Simples aqui está no sentido de inocente. Isso indica que ele chegou à beira da morte por alguma consequência, mas ele era inocente. Foram muitos dias de grande angústia, enquanto Deus fazia silêncio, mas guardava-o da morte. Preste atenção aqui. Cuide-se para entender que esse homem,
Ele entrou numa depressão profunda, porque aconteceu algo com ele, sendo que ele era inocente. Mas aconteceu. Ei, preste atenção. Ele era inocente, mas aconteceu algo com ele. Lembra de Jesus? Jesus era inocente e levaram até a cruz do Calvário, sendo ele inocente. Quantos de nós que entramos num paradoxo? Pastor, isso não deveria estar acontecendo. Meu irmão, olhe para mim, pare de egoísmo. Aconteceu com Cristo, pode acontecer com você também. Continue com seu coração agarrado no Senhor. Continue com seu coração apegado no Senhor, porque é dele que virá a tua vitória. Aleluia. Cristo foi até a cruz do Calvário. Ele foi pregado na cruz do Calvário dizendo: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Pai, passa-se, se possível, passa esse cálice, porque é insuportável isso, mas faça-se a tua vontade. Oh glória. Você pode levantar a mão e adorar ao Senhor. Deus está falando com você. Esse homem era inocente, viveu algo injusto, e porque ele viveu algo injusto, ele estava à beira da morte. Quem sabe alguém julgou ele, e ele estava preso e com a data da sua morte decretada, e ele viveu as agrúrias daquele pensamento que ele iria morrer sendo inocente. Jesus viveu isso, e como homem ele sentiu na pele isso. Você está me ouvindo? Diga amém. Deus está te guardando da morte diante desse silêncio que ele está fazendo, mas ele sabe que o seu coração está apegado a ele. Você entendeu o que eu disse? Deus fazia silêncio enquanto aquele homem sofria nas suas angústias. Sim, Deus não respondia nada, não falava nada, e o homem estava lá. O salmista estava lá. Alguém que era inocente, alguém que tinha o seu coração apegado ao Senhor, tinha tudo para dizer assim: olha Deus, eu não fiz nada para merecer, por que eu estou passando por isso? Quantas pessoas que estão vivendo isso. Eu espero que essa mensagem chegue até o teu coração. Eu espero que você seja impactado por essa palavra, porque Deus faz silêncio, mas Ele tem guardado a sua vida. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Deus fez silêncio e não está respondendo para você à medida que você imaginava que Deus deveria responder, mas Ele guarda a sua vida. Você não morreu, você está aqui, você está ouvindo esta palavra, oh glória. Você está aqui na casa do Senhor para poder glorificar a Ele. É porque a mão de Deus não saiu de sobre a tua vida. Você pode dar um glória aí. A mão de Deus está trabalhando ao teu favor. Por isso que você está aqui. Aleluia. O coração dele estava apegado, por conta do seu relacionamento pessoal, do seu testemunho pessoal. Versículo 9 e 10 ele diz assim: andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Quando ele diz andarei, significa que ele resolve assumir um testemunho perante todos acerca da sua história de amor e fidelidade para com Deus. Quem sabe este homem, olhe para mim aqui, quem sabe este homem, antes de viver essa experiência, não tinha essa aproximação, não tinha esse conhecimento, não tinha essa disponibilidade de dizer para todo mundo, proclamar para todo mundo que era um servo de Deus. Porque tem crentes que têm vergonha. Tem vergonha de dizer para o vizinho que ele é crente. Tem vergonha de transparecer para as pessoas que ele é crente. Ele diz assim: olha, eu andarei perante o Senhor, diante dos viventes. Ou seja, a partir de agora eu vou anunciar para todo mundo que o Senhor é Deus, aleluia, que Ele pode, você pode adorar a Deus, que Ele é
bendito seja Deus. A partir de agora eu declararei meu testemunho pessoal diante de todos os homens. Aleluia, porque agora eu entendo quem é o Senhor. Glória a Deus. Mesmo em uma situação de grande declínio em sua vida, sendo inocente, dando tudo errado, aparentemente, dando tudo errado, repito, aparentemente. Por que eu digo aparentemente? Preste atenção, porque você não está sozinho nessa luta. Deus está com você. Você pode dizer amém rápido? Você não está sozinho, não. Deus está caminhando com você. Aleluia. Você não está sozinho. Aparentemente está tudo dando errado. Aparentemente não há solução. Aparentemente você está mal. Mas o Senhor está caminhando contigo. Oh, glória. Eu quero te fazer com que você abra os seus olhos espirituais e comece a enxergar o quarto homem caminhando dentro da fornalha de fogo, junto com aqueles três homens que tinham o coração apegado a Deus. A Bíblia diz que enquanto aqueles Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, que eram os seus nomes de origem, enquanto eles caminhavam para dentro daquela fornalha, diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor via 4 homens. Aleluia. Levante a sua mão e dê glória a Deus, porque o quarto homem está contigo. Ele dará vitória. Ele dará vitória para você que reconhece a sua presença. Quantos aqui pode reconhecer a sua presença? Abra a tua boca, dê glória, exalte a Ele. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O coração apegado é capaz de sobreviver a situações extremas. Um coração apegado ao Senhor é capaz de sobreviver a situações extremas. Por quê, pastor Luciano? Porque essa força não vem de você. Essa força não vem de você. Essa força não vem de você. Você pode reconhecer isso aí. Essa força não vem de você. Não é o teu braço, não é a tua mão. É a mão de Deus, é o poder de Deus, é a força de Deus, é a provisão de Deus, é o agir de Deus, é o operar de Deus, é o milagre de Deus. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Se você pode levantar a tua mão para os céus e dizer glória. Eu sinto a presença do Senhor. Você pode dar glória a Ele. Ele está aqui. O Senhor achou espaço no teu coração aí. Dê glória a Ele. O Senhor conseguiu alcançar você. Adore a Ele. O Senhor conseguiu falar contigo. Dê glórias a O seu amor era incondicional. Versículo 11 do sermão expositivo, o salmista diz assim: eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Quantas pessoas estão vivendo assim, desacreditados? Como que Deus pode usar o homem para te abençoar se você não confia? Ele deixou de confiar nos homens de Deus. Ele olhava para os homens de Deus e não acreditava mais. Sabe por quê? Porque na sua experiência, aquele salmista viveu momentos na vida dele em que pessoas podiam ajudá-lo a não entrar no corredor da morte, mas não ajudaram ele, viraram as costas para ele e deixaram ele sozinho. Se vira, ó, querem nem saber problema. Cada um com seus problemas. O mundo diz isso, cada um com seus problemas. O pastor jamais fala isso. Ele vai tentar te ajudar de alguma maneira. Cada um com seus problemas, se vire. Ele desacreditou dos homens. Todo homem é mentira.
Coisa ruim para a sua vida espiritual é quando você olhar para um homem de Deus e não acredita nele. Você fecha a porta para que Deus fale contigo, cara a cara, face a face. Você fecha as possibilidades de Deus falar com você. Você fecha para que Deus não fale mais com você. Nós temos essa disponibilidade que esse salmista teve. Todo homem é mentira. Eu não acredito mais. Eu não quero saber. Ele viveu isso. Aleluia. Em algum momento o seu livramento dependeu de alguém. Eu quero que você entenda que ele declara o seu amor de uma maneira incondicional. Ainda que as pessoas venham te decepcionar, ainda que os seres humanos te decepcionem, tenha certeza, Deus ainda pode usar alguém para prover algo especial para você. Porque Deus fala conosco através de pessoas. Deus usa pessoas. Efésios 4:11, ele diz assim: olha, ele mesmo escolheu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores e mestres. Quem escolheu? Ele. Se você deixar de acreditar, como que Deus vai usar esses canais para falar contigo? Você vai ficar à beira de um deserto. E este homem viveu à beira de um deserto enquanto ele deixou de acreditar numa fonte humana que podia abençoar a vida dele. No versículo 12, o seu coração está apegado por conta do seu reconhecimento. Olha isso aqui. Eu vou encerrar aqui. Ainda tem mais 5 pontos para frente. Eita glória. Ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito. É melhor parar na metade do sermão e deixar você com vontade, do que eu passar do horário e deixar você com raiva de mim. Presta atenção aqui. Deixa eu pregar para você. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Parece um paradoxo. Olha para mim. O cara estava preso. O cara estava à beira da morte. O cara estava depressivo. O cara estava mal. E ele diz assim: o que eu vou dar a Deus? Quando ele cai em si, quem é Deus? Ele resolve do meio do nada procurar alguma coisa para dar a Deus. E olhe para mim. Não deixe para você dar alguma coisa a Deus quando você estiver com seu bolso cheio. Faça com as pequenas coisas, porque se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Você crê nisso? Isso é profético para você que crê. Você pode receber isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O salmista vive à beira da morte, numa situação extrema. A maioria das pessoas que não tem coração apegado a Deus seria extremamente egoísta. Esse homem senta nas cinzas. Eu me lembro de Jó, mas eu quero me apegar ao texto expositivo. Esse homem senta nas cinzas e diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Meu Deus, como que Deus olha para mim, eu costumo dizer, Deus sabe como colocar um homem de joelho, porque aquele homem havia recebido tantos benefícios de Deus, e ele só pôde reconhecer no momento extremo da vida dele. Olhe para mim, pelo amor de Deus, abra o seu coração para o Senhor. E não permita que Deus te encurrale, porque Deus encurralou esse homem aqui.
Deus encurralou esse homem a uma situação que ele não tinha mais saída. Ele se viu preso na beira do corredor da morte, com as angústias do inferno cercando ele. Orava, pedia, clamava e nada acontecia. Deus não respondia. E ele então senta nas cinzas e diz assim, procurando nele mesmo: o que eu vou dar mesmo para Deus? Porque Ele merece, eu não mereço nada. Olhe para mim aqui, você lembra do ladrão da cruz? Um disse assim, o ingrato disse assim: Saul, sai daí, tu não é profeta, tu não é o bom, sai daí. E ele era um ladrão. E o outro ladrão disse assim: rapaz, para de falar isso, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não merece. Oreibanarassúria. Abre os teus olhos nesta noite em nome de Jesus, fique de pé. Eu não vou pregar os outros pontos não. Deixar você com vontade de me ouvir de novo. Quantas pessoas que só conseguem se render no momento extremo. Deus está te convidando esta noite. Deus está te convidando a um reconhecimento. Deus está convidando a você. Olhe para mim. Deus sempre avisa antes que as coisas aconteçam. Eu espero que o teu coração esteja aberto para com esta palavra, porque o Senhor está falando com você, falou com você nesta noite. Deus está te convidando a voltar para os seus átrios. Eu não sei se tem alguém aí me ouvindo pela internet e você quer reconciliar-se com Cristo, ou você quer aceitar a Cristo como Salvador. Escreva aí, por favor, escreva. Você não ouviu essa palavra por acaso. Deus preparou essa palavra para falar contigo. Escreva aí: